Jornal da Cidade. Entrevista. Você sabe o que é a síndrome do túnel do carpo? A doença atinge cerca de 5% da população adulta no mundo e para falar sobre o assunto, o ortopedista Dr. Lúcio Mauro Trevisan está aqui nos nossos estúdios e explica para a gente. Bom dia, doutor, bem-vindo. Bom dia, Felipe, bom dia, Francisco, bom dia aos ouvintes. Estou contente de estar aqui novamente, né, ao vivo. Com certeza. Presencial, outra coisa, né? Doutor, para começar, explica para a gente o que é a síndrome do túnel do carpo. Então, vamos lá. O túnel do carpo é uma região do punho, uma região anatômica, né, do punho, em que passam algumas estruturas importantes para a sensibilidade e o movimento das mãos. E o que passa dentro desse túnel do carpo? Passam os tendões flexores, que fazem com que a gente tenha a flexão dos dedos, né? Os profundos e os superficiais, e o nervo mediano, que é a estrutura acometida na síndrome do túnel do carpo. Então, o que é a síndrome do túnel do carpo? É um aprisionamento, é uma síndrome em que você tem uma dor nas mãos com formigamento, causada por uma compressão do nervo mediano no túnel do carpo. O que delimita o túnel do carpo? Né? São os ossos do carpo, né? na região dorsal, né? São os ossos do carpo. E na parte ventral, na parte anterior, nós temos o retináculo dos flexores, que é uma membrana que envolve essas estruturas que eu falei. Então, qualquer situação em que você tenha um aumento de volume dentro desse túnel, você vai apertar o nervo mediano, né? E esse nervo vai ficar inflamado, vai ter uma sensibilidade, vai causando assim sensação de choque nas mãos, dor nos dedos, formigamento, exatamente. É isso aí. A síndrome do túnel do carpo é caracterizada por esses sintomas. Doutor, e quais são as causas? Então, geralmente, assim, a gente pode enumerar assim, as causas traumáticas. Às vezes a pessoa caiu, teve uma fratura de punho, né? Ali formou um calo ósseo, um pouco de desvio, diminui o espaço do túnel do carpo. Aquelas pessoas que usam muito as mãos para trabalhar, pedicure, né? Pessoa que faz muito à mão, né? Esses profissionais, quem digita bastante. Então isso faz com que haja tendinites de repetição, os tendões que estão envolvendo o nervo mediano, eles aumentam de volume e acabam comprimindo o nervo, né? Temos as causas reumáticas, né? A pessoa que tem reumatismo acaba tendo alterações nos tendões, nas regiões sinoviais, no próprio punho. Isso também aumenta a pressão dentro do túnel do carpo. Né? Eu acho que as causas metabólicas, por exemplo, os diabéticos, quem tem alteração de tireoide, eles têm uma maior tendência também a desenvolver a síndrome do túnel do carpo. Aqui na nossa região, doutor, principalmente o pessoal da área rural que trabalha nas roseiras, que usa muito a tesoura, muito comum, muito comum. Por quê? Porque faz muita força para cortar as rosas. Aquilo exige muito dos tendões flexores. Os tendões, eles aumentam de volume, né? Acabam se espessando, né? Existe uma hipertrofia ali dessas fibras, e isso acaba comprimindo o nervo mediano. Doutor, fala pra gente quais são aí os sintomas. O senhor já falou, né, que é formigamento, e fala pra gente como é feito também o diagnóstico. Então vamos lá. Geralmente a pessoa chega com queixa de dor nos dedos e na mão, né, acompanhado de formigamento. Esse é o início, né? Aí geralmente a pessoa que é pior à noite para dormir. A pessoa para dormir, às vezes ela tem que dormir com a mão para fora da cama, né, balançando a mão. Às vezes tem que ficar balançando a mão porque aquilo incomoda bastante, aquele formigamento, né, aquela sensação de choque. Vai pegar as coisas da choque, começa a perder habilidade com a mão, começa a derrubar objetos, né? Geralmente quando bate a mão, causa aquela sensação daquele choque na ponta dos dedos.
O diagnóstico geralmente é feito com um exame físico, com a própria história do paciente. A gente faz alguns sinais, a gente bate com o dedo ou com o martelinho no punho do paciente, que é a dígito percussão. Você vai bater ali com o dedo em cima do nervo mediano e vai provocar um choque na mão. A pessoa fala, nossa, que dor, tá dando choque, tô sentindo um choquinho nos dedos, sim. Tem o sinal de Fallen, né, que a gente coloca os dois punhos e deixa o punho bem fletido, né? Uma posição em que você diminui o espaço dentro do túnel do carpo para reproduzir a dor e o formigamento. E, finalmente, o que você pode fazer? Pedir o exame que realmente fecha o diagnóstico, é a eletroneuromiografia, que ele vai medir a condução dos nervos dos membros superiores. Então, geralmente, essa condução da informação para a ponta dos dedos através do nervo mediano vai estar diminuída. E essa alteração ela pode ser tanto sensitiva, que é a mais comum, que é a dor e o formigamento, quanto motora. Motora é a parte de força da mão. Quando começa a perder força, aquela musculatura que está em volta do polegar ali começa a ficar atrofiada, essa síndrome já está mais avançada e é mais difícil revertê-la. Então, quando começa a ter alteração motora, o negócio está mais grave. Doutor, essa doença ela é parecida com a tendinite? Ou não tem nada a ver? Então, na verdade é assim, a tendinite, o que é acometido são os tendões. Não tem a ver, mas está relacionado. Por quê? Porque a tendinite, ela pode levar à síndrome do túnel do carpo. A tendinite dos flexores que estão dentro do túnel do carpo, né, elas podem, esse espessamento do tendão pode comprimir o nervo, né, e pode levar à síndrome do túnel do carpo. Por quê? Por que não tem a ver, mas está relacionado? Porque a tendinite acomete o tendão. E a síndrome do túnel do carpo acomete o nervo mediano. Só que são estruturas diferentes, porém estão intimamente ligadas anatomicamente. Né? Então, assim, quando o tendão ele fica mais espesso, mais grosso, ele vai comprimir o nervo, que vai causar a síndrome do túnel do carpo. Então, a tendinite pode levar à síndrome do túnel do carpo. Doutor, e essa doença, ela comete em mais homens ou mulheres? Muito mais comum nas mulheres, né? Por questões do próprio conteúdo do túnel do carpo ser menor. A mulher tem um trabalho mais de serviço de casa, né? Acaba trabalhando mais, né? Trabalha mais com um serviço mais minucioso, né? Mais delicado, né? A mulher faz um serviço um pouco mais delicado. As pessoas que fazem a unha, né? As mulheres aí, pedicure e tal, elas desenvolvem muitas vezes essa síndrome. E hoje em dia, Felipe, não podemos nos esquecer do celular. As pessoas que ficam digitando muito no celular têm uma tendência maior a desenvolver essa síndrome. Certo, e é sobre isso que eu vou te perguntar, doutor. Que é verdade que existe uma tendência a aumentar o número de pessoas que sofrem com essa síndrome por causa do uso do aparelho do celular, no computador? Com certeza, né? Por quê? Porque se você vai estar digitando ali muitas vezes sem se preocupar com uma postura adequada, com alongamento, né? Então você fica ali, fica distraído com o celular e esquece da sua saúde. E isso causa tendinites, né? E posição inadequada para digitar, e isso acaba inflamando o nervo mediano, causando a síndrome do túnel do carpo. Doutor, e qual que é a forma de tratamento dessa doença? Inicialmente, a gente imobiliza, né, tira a pessoa dos seus afazeres que causam essa síndrome. Por exemplo, a pessoa que digita tem que dar ou diminuir na medida do possível ou ser afastada daquela função por um período. Uma imobilização com aquelas talas para tendinite que a gente usa, aquelas órteses para imobilizar. Não é aquele tensor para apertar, não, aquele elástico, não é aquele lá não. É aquele que imobiliza o punho mesmo. Esse tensor, ele acaba prejudicando, doutor? O tensor acaba prejudicando, porque ele aumenta a pressão ali, né? Então não é legal usar, não. Muita gente confunde, né? O tensor, que é aquele elástico que você põe no punho, que lá não é legal usar. A gente vê que o pessoal às vezes coloca bastante, né? Então, não é adequado, tá? Então tem que imobilizar.
dar um repouso para esses tendões e para esse nervo. Por um período, né? Medicamento anti-inflamatório, muitas vezes corticoides, vitaminas do complexo B, né? Muitas vezes a gente vê falar do citoneurin, tal, esses são o complexo B em alta dose para refazer a bainha de mielina do nervo, tá? E alguns outros medicamentos que a gente usa nesse sentido. E fisioterapia, muito importante, acupuntura ajuda bastante, né? Pessoa que não pode tomar anti-inflamatório, muitas vezes tem problema renal, o anti-inflamatório sobe a pressão, o próprio corticoide às vezes sobe a pressão, a pessoa tem diabetes, não pode ficar usando corticoide, a acupuntura é uma boa alternativa. Tirando isso, né, geralmente quando a gente faz esse repouso com o paciente, passa esses medicamentos mais adequados, dependendo do caso, e faz uma fisioterapia, uma acupuntura, o paciente já melhora. Alguns casos são refratários aí, ou já estão mais avançados, o que dá um bom resultado é fazer um bloqueio do nervo, geralmente guiado por ultrassom. Né? Você vê onde está o nervinho ali, lógico que você não vai enfiar a agulha no nervo, que isso vai causar dor. Mas você vai em volta dele ali e joga medicamentos para desinflamá-lo, né? E também muito eficaz. E, finalmente, né, não dando resultado, tudo isso que a gente falou, teria que fazer a cirurgia, né? Que é a liberação daquele retináculo dos flexores, aquela membrana que fica por cima do nervo ali, abrir essa membrana para que ele tenha mais espaço para ele ficar ali e, com isso, melhorar os sintomas. Então, a cirurgia é indicada nos casos mais graves, então, doutor? Nos casos mais graves que não melhoram com tratamento clínico. Certo. Doutor, fala pra gente sobre prevenção. Como se prevenir? Então, como sempre, né, a gente tem que evitar assim, esses movimentos repetitivos, né? Ter um intervalo entre um período e outro aí que você está trabalhando, você tem que tirar um intervalinho para você dar uma alongada e evitar esse esforço. Muitas vezes isso não é possível, né? E muitas vezes a pessoa tem uma anatomia do punho que leva à síndrome do túnel do carpo, que um pouco que ele digita, ou um pouco que ele faz força com o punho, um pouco que vai trabalhar na cozinha ou em outro lugar, já causa formigamento. Então, acaba sendo estrutural da pessoa. Então, não tem muita prevenção nesse caso, né? Mas, para quem pode, a prevenção é evitar o que causa, que é esses movimentos repetitivos, excesso, né? Ter um limite para mexer no celular, né? Ter uma consciência nesse sentido. Agora, tem profissão que não tem como, né? Certo. A forma certa de alongar, doutor, é aquela forma que todo mundo já conhece, puxa para trás, para baixo. Puxa os dedos para trás, para baixo, né? Exatamente, essa mesmo. Um pouco de bolsa de gelo ajuda muito, né, a desinflamar o local ali. Doutor, a pessoa que às vezes sente essa dor e não trata, quais são as consequências futuras? O que pode acontecer? Como eu disse, inicialmente são dores, né, que vai acometer, que vai causar os formigamentos e os choques, e com o tempo a parte motora, né, a parte de pegar objetos, ela vai sendo prejudicada. Então a pessoa começa a derrubar, principalmente em movimentos finos. Vai pegar uma caneta para escrever, não consegue, a letra já sai meio tremida, vai pegar uma xícara, derruba. Então já está cometendo a parte motora, né, do nervo, né, e dos músculos que ele inerva. Então, quando quando chega a esse ponto, a síndrome já está mais avançada, né? E isso pode progredir, atrofiar a musculatura, ou seja, a musculatura enfraquecer e não ter mais retorno, né? Não conseguir fortalecer mais essa musculatura por lesão do nervo. Então, esse nervo pode evoluir para uma lesão irreversível. Certo, doutor, você falou que aí o alongamento é indicado, é ideal. Existe alguma atividade física que ajuda? Olha, não. Atividade física que, até onde eu sei, não tem nada que ajude. Qualquer atividade física que você faça, uma caminhada, vai melhorar a vascularização local,
A circulação. Aumenta o aporte de oxigênio, de glicose para essas estruturas para que elas para a cicatrização. Mas nada específico. Tá? A fisioterapia sim, né? Para desinflamar um tendão que esteja comprimindo o nervo, aí tudo bem. Certo, doutor. Para a gente encerrar, tem alguma faixa etária que essa doença ataca mais as pessoas? Olha, na idade, como a gente disse aqui, acomete muito mais mulheres do que homens. E na terceira e quarta décadas de vida que são mais acometidas. Por quê? A pessoa começa a trabalhar por volta dos 20 anos, quando chega com 30, 40 anos, o negócio já começa a aparecer, né? Então é nessa faixa etária dos 30 aos 50 anos, mais ou menos, que aparece mais. Tá certo, doutor. Tem algo que o senhor queira complementar, que talvez eu não tenha perguntado? Olha, eu acho que a gente esmiuçou bem, viu, Felipe? Eu acho que é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser deixar aí numa próxima oportunidade para eu responder, eu fico à disposição. Tá certo, doutor. Para quem sofre com essa doença, pode procurar o senhor em qual local? Então, eu estou lá na Clínica Guizard, na Rua Augusto Marcondes, número 39, no telefone 3731-3108. Né? Tem também as redes sociais, né? Dr. Lúcio Mauro Trevisan Ortopedia, tanto no Instagram como no Facebook. Lembrando que o senhor atende também com convênios também, né, doutor? Sim, eu tenho alguns convênios com as prefeituras da região, inclusive de Andradas também, com desconto, né? Pela Cira, né? Bom Pastor e a própria Unimed. Então tá certo, então. Doutor, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Cidade. Eu que agradeço a todos, Felipe, Francisco, a rádio e a todos os ouvintes pela atenção. Muito obrigado. Até a próxima, doutor.